Sejamos sinceros, ainda que isso incomode. Existe uma parte de você que foi condicionada a viver limitada, como se estivesse presa sem perceber. No fundo, você sente isso. Há uma sensação constante de que algo essencial ficou para trás. Não é falta de dinheiro, reconhecimento ou amor. É algo muito mais profundo. Uma força instintiva que foi esquecida ou ensinada a ser ignorada. Sempre que um desejo surge, você aprende a descarregá-lo rapidamente por meio da distração. Disseram que isso é natural, saudável e inevitável. Mas e se essa ideia estiver incompleta? E se a energia que você desperdiça for justamente a mesma que poderia despertar um potencial que nunca explorou? Não estamos falando de moralismo ou de promessas espirituais. Estamos falando de psicologia profunda, dos instintos, da sombra e daquilo que seus impulsos tentam revelar. Jung chamou atenção para isso muitos anos atrás, mas poucos compreenderam o alcance de suas palavras. Aquilo que permanece inconsciente acaba conduzindo sua vida como se fosse destino. E continuar ignorando esse processo não leva à liberdade, mas ao vazio. Basta observar o mundo ao redor. Ansiedade constante, sensação de falta de sentido e uma busca interminável por distrações. Nada disso acontece por acaso. É consequência de uma cultura que transformou a energia sexual em entretenimento. Fomos ensinados a descarregar, não a transformar, a dispersar, não a direcionar. Para Jung, porém, essa energia vai muito além do corpo. Ela representa uma força psíquica capaz de impulsionar o crescimento interior. Quando é reprimida pelo medo, gera sofrimento. Quando é desperdiçada sem consciência, produz vazio. Mas quando você aprende a contê-la e conduzi-la de outra forma, algo começa a mudar. Surge uma força interior, que muitas tradições descrevem como um fogo interno. E talvez você já tenha percebido isso. Em períodos de afastamento dos excessos, mesmo sem intenção, sua disposição parece aumentar. Sua mente fica mais clara, sua postura muda e suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a sentir uma energia que parecia adormecida. Muitos enxergam isso como coincidência, mas talvez não seja. É a mesma força sendo redirecionada. Jung defendia justamente essa ideia. A energia não desaparece, ela apenas assume uma nova forma. O destino dessa energia influencia diretamente aquilo que você se torna. Já reparou que momentos de maior criatividade, clareza e determinação costumam surgir quando você não vive apenas em função da gratificação imediata? Isso não precisa ser visto como algo místico. Faz parte da dinâmica da própria mente. Jung chamou esse processo de individuação, a caminhada rumo à versão mais autêntica de si mesmo. Mas essa transformação exige disciplina. Exige encarar os próprios desejos sem obedecer automaticamente a cada impulso. É nesse confronto que a sombra se manifesta. Tudo aquilo que você evita reconhecer em si. Paradoxalmente, é justamente aí que pode surgir a verdadeira liberdade. Essa reflexão não costuma ser confortável, porque obriga você a reconhecer quanto potencial talvez tenha sido desperdiçado. Sempre que a busca pela satisfação imediata domina suas escolhas, uma parte da sua força também é entregue junto com ela. Quem não consegue governar os próprios impulsos acaba sendo governado por eles. E quem vive assim se torna dependente das circunstâncias. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito mais o consumo do que o autodomínio. Consumidores reagem aos estímulos, raramente param para refletir. Talvez seja por isso que somos expostos constantemente a distrações capazes de capturar nossa atenção. Enquanto a mente permanece ocupada, buscando prazer imediato, sobra pouco espaço para questionar a própria vida. Mas existe outra possibilidade. Você pode decidir interromper esse ciclo. Pode escolher direcionar essa energia para objetivos maiores. A proposta de Jung não era defender privação como castigo, mas compreender a transformação como caminho de crescimento. Trata-se de converter o impulso em criatividade, consciência e propósito. É deixar de ser conduzido pelos desejos para assumir a responsabilidade sobre a própria trajetória.
não como teoria distante, mas como uma prática de transformação interior. Não se trata de lutar contra o desejo, e sim de deixar de ser controlado por ele. Quando toda a sua vida gira em torno da satisfação imediata, o restante perde importância. Mas quando você aprende a conduzir essa força de maneira consciente, torna-se muito menos vulnerável às influências externas. Essa talvez seja uma das ideias mais provocadoras de Jung. Ele não escrevia para quem buscava conforto, mas para quem aceitava enfrentar os próprios conflitos e transformá-los em crescimento. Afinal, poucas formas de poder são maiores do que deixar de ser prisioneiro de si mesmo. O que vem a seguir exige atenção. Não é uma mensagem criada para agradar, mas para provocar reflexão. Também não é o tipo de discurso repetido em livros de autoajuda ou conteúdos superficiais sobre desenvolvimento pessoal. É uma maneira diferente de observar o funcionamento da mente. Quando Jung falava em sublimação, não estava se referindo apenas à abstinência física. Ele descrevia um processo psicológico no qual um impulso primário pode ser transformado em algo capaz de fortalecer a consciência. Não há misticismo nisso, mas uma compreensão profunda da mente humana. A mesma energia que pode conduzir ao prazer imediato também pode alimentar a criatividade, a disciplina e a construção de um propósito. É nesse ponto que tudo ganha um novo significado. Essa energia procura novos caminhos de expressão. Ela pode se transformar em criação, direção e realização. Você não consegue eliminá-la, apenas decidir para onde ela será conduzida. E essa é a pergunta mais importante de todas. Para onde você está direcionando a sua energia? Porque se você não escolher esse caminho conscientemente, ela acabará escolhendo por você. Quando essa energia não encontra direção, costuma se transformar em ansiedade, frustração ou comportamentos compulsivos. Jung explicava que aquilo que permanece inconsciente não desaparece, apenas assume outras formas. O que é ignorado continua agindo nos bastidores da mente. Por isso, a questão nunca foi tratar o desejo como algo errado, mas compreender o que ele realmente representa. Por trás de cada impulso, existe um significado mais profundo. O inconsciente nem sempre busca apenas satisfação imediata. Muitas vezes, aponta para uma necessidade de crescimento, integração e transformação. É nesse ponto que surge a imagem do guerreiro interior. Jung descrevia a importância de enfrentar aquilo que existe dentro de nós, a parte impulsiva, que exige prazer instantâneo, evita o desconforto e procura escapar do vazio através de estímulos constantes. Esse desafio não é destruído, mas dominado. Quando você deixa de responder automaticamente a cada impulso, algo começa a mudar. Um novo espaço se abre. A energia que antes desaparecia em poucos instantes passa a alimentar seus pensamentos, fortalecendo a clareza, a direção e, principalmente, a força de vontade. Talvez o verdadeiro problema não seja a falta de disciplina, mas o excesso de estímulos. Cada vez que você reage sem refletir, ensina sua mente a obedecer aos impulsos em vez de controlá-los. Com o tempo, isso enfraquece sua capacidade de concentração, reduz sua disposição e dificulta manter o foco no que realmente importa. Sempre que um impulso domina suas escolhas sem consciência, parte da sua energia é consumida. Agora observe um padrão presente em diferentes caminhos de desenvolvimento. Monges, artistas, guerreiros, líderes e criadores passaram por períodos de grande disciplina, não necessariamente ligados ao sexo, mas ao domínio da própria energia. Aprenderam que fechar algumas portas permite abrir outras possibilidades. Eles compreenderam que o desejo pode indicar um caminho, mas não deve conduzir todas as decisões. Enfrentaram o desconforto de não ceder imediatamente aos impulsos e descobriram que era possível atravessar esse momento sem serem dominados por ele.
E você, quantas vezes permaneceu firme diante de um desejo sem agir automaticamente? Essa é uma diferença importante. Conter um impulso não significa reprimi-lo, mas administrá-lo com consciência. É como controlar o fogo sem apagá-lo. Cada escolha consciente preserva energia que poderá ser utilizada em outra direção. Jung sugeria que a capacidade de sublimar a libido poderia transformar profundamente a vida de uma pessoa. Isso significa que cada decisão tomada com consciência fortalece seu domínio sobre si mesmo. Quem reage sempre da mesma maneira torna-se previsível. Já quem aprende a controlar os próprios impulsos passa a agir com muito mais liberdade. Agora vale aprofundar ainda mais essa reflexão. Jung apresentou os conceitos de ânima e ânimos, representações dos aspectos feminino e masculino presentes na psique de cada indivíduo. Segundo ele, enquanto essas dimensões não são integradas, a pessoa tende a buscar nos outros aquilo que ainda não encontrou dentro de si. Essa falta de integração pode aparecer como dependência emocional, obsessões ou uma busca constante por algo que parece sempre faltar. No entanto, muitas vezes o vazio não está no mundo externo, mas na dificuldade de compreender o próprio universo interior. Você acaba procurando em outras pessoas aquilo que só pode ser desenvolvido dentro de si. Sob essa perspectiva, a luxúria deixa de ser apenas desejo físico e passa a revelar uma tentativa de preencher uma ausência psicológica. É por isso que a disciplina pode se tornar uma ferramenta de autoconhecimento, não por obrigação moral, mas por ampliar a consciência. Quando você interrompe o ciclo da gratificação automática, começa a observar sua mente de forma diferente. Passa a perceber padrões que antes estavam escondidos. E talvez descubra que aquilo que buscava desesperadamente fora de si era, na verdade, um convite para integrar partes esquecidas da própria personalidade. Sob essa visão, a libido deixa de ser apenas busca por prazer e passa a representar uma força voltada ao despertar interior. E essa compreensão muda completamente a maneira de enxergar a si mesmo. Não se trata de negar sua natureza, nem de transformar a disciplina em sofrimento. Trata-se de recuperar o controle sobre aquilo que existe de mais valioso em você. Encare sua energia como um recurso precioso. Sempre que você deixa de agir por impulso, fortalece algo que ninguém pode tirar. É como construir um espaço interior onde sua consciência cresce, protegida das influências externas. Ao fazer isso, você cria as condições para que sua verdadeira identidade se manifeste. E quando essa transformação acontece, sua postura muda naturalmente. Você deixa de agir movido pela carência ou pela necessidade constante de satisfação. Passa a caminhar com mais clareza, propósito e firmeza. As pessoas percebem essa diferença, mesmo que não consigam explicá-la. É nesse ponto que nasce uma forma diferente de poder. Não o poder que busca a atenção, faz barulho ou tenta impressionar, mas aquele que se sustenta na calma, na disciplina e na capacidade de renunciar ao prazer imediato em favor de algo muito maior. O domínio sobre si mesmo. Depois de refletir até aqui, vale uma pergunta. Você ainda acredita que tudo isso se resume apenas ao sexo? Ou percebe que o tema sempre foi muito mais amplo? No fundo, estamos falando de autonomia, responsabilidade e da capacidade de retomar o controle sobre escolhas que muitas vezes eram feitas de maneira automática. O corpo faz parte dessa história, mas representa apenas a camada mais visível. A verdadeira transformação acontece na forma como você administra sua energia e responde aos próprios impulsos. Sempre que deixa de agir no piloto automático, começa a construir uma nova maneira de viver. É um rompimento gradual, com hábitos repetidos sem consciência. Esse caminho não costuma ser fácil. O autocontrole raramente recebe aplausos. Quase ninguém percebe a disciplina silenciosa que acontece dentro de você. Mas quando seus resultados aparecem, sua presença também muda.
E nesse momento, você já não é a mesma pessoa de antes. Seu olhar transmite mais segurança. Sua postura inspira tranquilidade. Você fala menos porque já não sente necessidade de provar quem é. Essa força não pode ser simulada, porque nasce de um trabalho interno, realizado em silêncio, alimentado pela disciplina e pela integração daquilo que antes era apenas impulso. As pessoas percebem essa mudança sem entender exatamente sua origem. Apenas sentem que existe algo diferente. E quando você experimenta essa forma de liberdade, dificilmente deseja voltar aos antigos padrões. Descobre como é viver sem depender constantemente de estímulos externos para se sentir completo. Então surge uma percepção importante. Aquilo que muitas vezes foi vendido como liberdade, talvez escondesse uma forma de dependência. Uma prisão construída por necessidades constantes, impulsos repetitivos e busca incessante por gratificação. Quando você rompe esse ciclo, sua maneira de enxergar a vida também muda. O superficial deixa de exercer tanto poder sobre você. A urgência perde força. O desejo continua existindo, mas deixa de comandar suas escolhas. Agora é você quem decide quando agir, onde investir sua energia e o que realmente merece sua atenção. Esse nível de consciência não transforma você em alguém perfeito, mas em alguém mais inteiro e responsável por si mesmo. Poucas qualidades são tão raras quanto essa nos dias atuais. Por isso, deixo uma pergunta para você refletir. Continuará entregando sua energia a impulsos que nunca compreendeu ou começará a direcioná-la de forma consciente? Essa decisão pode definir a diferença entre viver conduzido pelas circunstâncias ou assumir o controle da própria vida. Se você permaneceu até aqui, talvez essas ideias tenham encontrado espaço dentro de você. Agora, o mais importante é não deixá-las apenas no campo da reflexão. Coloque-as em prática. Sempre que surgir uma escolha entre o impulso imediato e aquilo que realmente fortalece sua vida, observe com atenção antes de decidir. Se esta mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. O objetivo aqui não é apenas informar, mas provocar reflexões que levem a mudanças reais. E se deseja continuar explorando temas como psicologia profunda, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, este é o lugar certo. Antes de ir, deixe uma frase nos comentários. O fogo não se apaga, ele se transforma. Ela representa a ideia central deste vídeo e mostra que você compreendeu que a verdadeira força não nasce da repressão, mas da transformação consciente. E termino deixando uma última reflexão. Na próxima vez que um impulso surgir, não responda imediatamente. Observe-o por alguns instantes e pergunte a si mesmo: isso está me fortalecendo ou apenas me consumindo? Às vezes, uma única pergunta é suficiente para mudar completamente a direção de uma vida. Nos vemos no próximo vídeo.